Bom, hoje o que vamos ver são a aplicação. Agora que vimos como é que se podem fazer deduções no sistema de dedução natural, vamos completar a parte que vimos que há uns tempos, que foi quais são os axiomas do mundo de Tarski, okay? Que, adicionados eventualmente às premissas, permitem fazer aquilo que nós chamávamos inferências analíticas, a partir da altura em que incorporemos os axiomas nas premissas, passarão a ser inferências lógicas, ok? E por conseguinte trataremos todos os domínios, digamos, como domínios da lógica, desde que nós saibamos, para um domínio em particular, colocar os axiomas. Bem, eu vou pôr aqui os slides, ok? E por isso vamos ver como é que nós, quais são os axiomas, propriamente dito, já vimos alguns, como é que faremos algumas inferências que eram analíticas, a partir da altura em que usamos os axiomas, passam a ser lógicas, e vamos ver algumas propriedades do sistema que nós acabamos de apresentar. Ok, por isso, quais são os axiomas? Okay? Bom, temos à partida qual é a linguagem que nós vamos utilizar, e já conhecem, a linguagem são símbolos funcionais e símbolos proposicionais. Os símbolos funcionais não têm nenhuma constante, aliás, a única constante que tem é a constante de contradição, mas isso não é propriamente do Tarski. As constantes propriamente ditas são os nomes que se podem dar aos blocos, ok? Os símbolos proposicionais são símbolos proporcionais que levam um argumento, dois argumentos ou três argumentos. Os unitários são as propriedades, tamanho e tipo dos blocos. As binárias, ok? Por isso pode ser cubos, tetraedros e dodecaedros, pequenos, grandes e médios. As binárias são relações de igualdade e relações de tamanho, ok? Por isso eu posso ser, um bloco é maior que outro, ou mais pequeno, ou do mesmo tamanho, ou da mesma forma, ou está à frente, ou está atrás, ou na mesma linha, à esquerda, à direita, na mesma coluna, ou junto. Junto no sentido que tem uma aresta em comum. Aliás, a casa onde eles estão tem uma aresta em comum. Os predicados ternários, só existe um, que é o bloco que está entre dois blocos. Ou seja, o between A está entre B e C. Por isso, esta é a linguagem que nós vamos utilizar, okay? Mais a contradição, os operadores booleanos e os quantificadores, e por conseguinte, é com esta linguagem que nós iremos fazer todas as inferências. Concretamente, quais são então os axiomas que nós devemos considerar? Os de forma, já tínhamos visto. Só há três formas exclusivas e só há essas três. Por isso, a exclusividade diz que um bloco não pode ter duas formas diferentes, e por conseguinte não pode ser, não existe nenhum bloco, não existe nenhum bloco, exato, que tenha, que seja cubo e tetraedro, ou que seja tetraedro e dodecaedro, ou que seja dodecaedro e cubo. Finalmente, a exaustividade diz que só existem estas formas, ok? E por conseguinte, qualquer que seja o bloco, ou é um tetraedro, ou é um dodecaedro, ou é um cubo. Okay? Por isso a nossa linguagem permite-nos exprimir estes axiomas de exclusividade e exaustividade, tanto nas formas como nos tamanhos. Okay? Adicionalmente, no caso do Tarski, existe este predicado same shape, okay? Este same shape tem que estar relacionado com os tamanhos, com as formas, ok? E por conseguinte existe uma introdução. Quando é que nós dizemos que dois predicados têm a mesma forma? Bom, ou eles são os dois tetraedros, se eles forem os dois cubos, e se forem os dois dodecaedros, por isso nestas situações eles têm a mesma forma, e a eliminação, por isso o que é que nós podemos tirar do same shape? Podemos dizer que se eles forem a mesma forma, e um for um tetraedro, o outro também é um tetraedro. Okay? E a mesma coisa para os cubos e para os dodecaedros. Okay? Por isso temos estes três predicados, estes três axiomas, e mais estes três que relacionam o predicado same shape com o predicado tetraedro, cubo e dodecaedro. Okay? Por isso podem dizer, ok, existe alguma redundância na linguagem, porque se eu conseguir transformar o same shape nos tetraedros, em rigor, eu não devia precisar deste predicado. Mas é mais simples a linguagem com este predicado. Ok? Por isso, já agora o same shape goza da propriedade, é uma relação de equivalência, por isso goza da propriedade reflexiva, simétrica e transitiva. Ok? Por isso, qualquer que seja o objeto, ele tem a mesma forma de si próprio. Se um objeto tem a forma do outro, o outro também tem a forma do primeiro.
E se um objeto tiver a forma do segundo e o segundo tiver a forma do terceiro, então o primeiro tem a forma do terceiro. Okay? Tudo isto é conhecido, tudo isto poderia ser eventualmente deduzido dos predicados iniciais, mas é mais simples, mais uma vez, usarmos estes teoremas, se quiserem, que nos dizem como é que as formas se relacionam. Ok, a mesma coisa para os tamanhos, ok? Os tamanhos é semelhante, por isso temos axiomas de exclusividade, não podem ser dois tamanhos ao mesmo tempo, e exaustividade, só existem 3 tamanhos, e existe o same size, que tem o mesmo género, a mesma ligação a estes predicados, como o same shape tinha para os predicados de forma, ok? Por isso, se forem os dois pequenos, ou médios, ou grandes, então eles têm a mesma forma. A eliminação do same size faz-se da mesma forma, ok? Existe ainda o predicado, e por conseguinte este predicado também é reflexivo, simétrico e transitivo, por isso define uma relação de equivalência. Existe no caso dos tamanhos ainda os maiores e menores, ok? Por isso existe ainda uma relação de ordenação dos tamanhos que é expressa na relação larger e small. Como é que nós dizemos, quando é que nós dizemos que um bloco é maior que o outro? Bom, se um for médio e o outro é pequeno, o médio é maior que o pequeno. Se um for grande e o outro for pequeno, o grande é maior que o pequeno. Se um for grande e o outro for médio, o grande é maior que o médio. A eliminação, aqui, se nós soubermos que eles são, que um é maior que o outro, ok? Há 3 hipóteses, ok? Ou um é grande e o outro é médio, ou um é grande e o outro é pequeno, ou o maior é médio e o segundo é pequeno. Okay? E por isso, falar em larger é a mesma coisa que falar em smaller, basta dizer que se um for maior que o outro é mais pequeno que o primeiro. É por isso que temos aqui todos os predicados que relacionam os tamanhos, não só os tamanhos primitivos, pequeno, médio e grande, como também as relações entre tamanhos, se têm o mesmo tamanho ou não, ou são maiores ou menores. Predicados. Okay. No SEMrush, temos que dizer que se dois blocos estão na mesma linha, por isso, agora estamos a ver os predicados de posição, um bloco está na mesma linha que si próprio, está na mesma linha uma relação de equivalência, por conseguinte, se um está na mesma linha do segundo, o segundo está na mesma linha do primeiro, e se um está na mesma linha do segundo e o segundo na mesma linha do terceiro, o primeiro está na mesma linha do terceiro. E a mesma coisa para as colunas. Finalmente, um axioma, digamos, do mundo do task, que é uma condição, uma restrição que a gente conhece, que é não pode haver 2 blocos na mesma posição. Ok? Finalmente, existem predicados em relação à posição de estar à frente ou estar atrás, além da mesma coluna, e por conseguinte, nenhum pode estar atrás e estar na mesma linha. 2 blocos não podem estar um atrás do outro na mesma linha, não podem estar atrás do outro e um à frente do outro. Aliás, não podem estar um à frente e atrás simultaneamente, e se estiverem na mesma linha também não podem estar um à frente do outro. Okay? Por isso, basicamente, é o que isto quer dizer. Exaustividade quer dizer que 2 blocos ou estão na mesma linha, ou estão atrás, um em relação ao outro, ou está atrás, ou está na mesma linha, ou está à frente. E o back-off é a mesma coisa, e por conseguinte, podemos fazer exatamente a mesma coisa, ou dizer simplesmente que back-off é o contrário de front-off, ok? Que é o que temos aqui, e eventualmente já não precisávamos de fazer, de declarar, digamos, este axioma, que na realidade é um teorema a partir desta situação. Os predicados que estão à frente, aliás, à esquerda, à direita, na mesma coluna, é a mesma coisa que os predicados estar à frente, atrás e na mesma linha. Okay? Por isso tem exclusividade, 2 blocos não podem estar à esquerda e na mesma coluna, ou à esquerda e à direita, ou à direita e na mesma coluna. Exaustividade, eles têm que estar ou à esquerda ou à direita, ou à esquerda ou à direita na mesma coluna. A mesma coisa para o left-off, é por causa da propriedade transitiva, não é? Se um está atrás do outro e o outro está atrás do terceiro, o primeiro está atrás do terceiro, mas tudo isto eventualmente é redundante, porque sabemos que estar à direita é o contrário de estar à esquerda. Estes predicados
Bem, há aqui há restrições que nós não conseguimos colocar sem utilizar explicitamente o número da linha e o número da coluna. Porquê? Porque, enfim, tentei fazer isto de outra maneira, mas a ideia é que com essas definições, ok, nós podemos dizer que dois blocos estão à mesma, estão juntos, se a linha que eles ocupam é a mesma e a coluna tem uma diferença de 1, ok? É mais ou menos. Okay? Por isso temos que ter, para definir todo o mundo de blocos, temos que ter aqui alguns predicados adicionais, como sendo o predicado, aliás, a função coluna, ok? Nós escondemos o número da coluna e, eventualmente, depois as propriedades aritméticas da coluna mais 1 ou coluna menos 1. Da soma, em particular. Por conseguinte, é a mesma coisa para as linhas. As linhas só podem estar, se eles estiverem juntos, ou estão na mesma linha e têm a coluna diferente de 1, ou estão na mesma coluna e então as linhas diferem por 1. Há aqui uma outra restrição que não está a ser considerada, que é, se um bloco for grande, não pode ter ninguém nas casas vizinhas, okay? Quer nas casas em que eles podem ser adjoints, quer nas diagonais. Não estou a colocar isto, mas podemos imaginar como é que isso se escreve. Okay? Por isso, quer que seja o objeto, se o objeto for grande, então na coluna à direita, na coluna à esquerda, na linha acima, na linha abaixo, não pode haver objetos. Ok, por isso esta linguagem obriga, obviamente nós não usamos no dia, enfim, em geral, mas obriga a ter as constantes 1, não é? Que é a soma, para a soma, os símbolos funcionais de linha e coluna e o símbolo funcional de soma. Ok? E depois temos que saber as propriedades da soma, vamos deixar isso em aberto. Bom, e basicamente temos aqui os predicados, todos os predicados, o seu significado, como é que eles podem ser axiomatizados, e por conseguinte podemos começar a fazer demonstrações que eram antigamente analíticas, ou que tinham que ser analíticas, porque exigiam o conhecimento do mundo dos blocos, mas a partir da altura em que o mundo dos blocos está axiomatizado, nós introduzimos os axiomas que forem necessários para fazer uma demonstração lógica. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Se A for maior que B e B for médio, o que é que vocês podem concluir daqui? Que o A é large. Que o A é large. Ok? Por isso, isto era uma dedução no mundo de blocos. Ok? Agora passa a ser uma dedução no sistema de dedução natural, desde que nós introduzamos o significado, os axiomas de tamanho, neste caso. E esta? Se A é um tetraedro e B é um cubo, o que é que nós podemos concluir daqui? Não tenho medo no cheio. Por exemplo, ou que não têm a mesma forma, ou até que são diferentes. Ok? Tudo isto são axiomas, pode ser retirado dos axiomas. Okay? Ou que não têm a mesma forma, ou que são diferentes mesmo. Não é? Aqui. Se A é maior que B e B é maior que C. Que é maior que o C. Esta é. Não só isso. Ok. Okay? Large A, médio B, small C. Como só há 3 tamanhos, não é? Nós podemos tirar a primeira, dizer que o A é maior que C, a primeira transitiva, ok? Isso é um axioma. Mas a partir desses axiomas podemos dizer que aqui até sabemos os tamanhos deles, não é? O A é grande, o B é médio, e o C seria curto, não é? Seria pequeno. Ou era isso que estávamos a ver, não é? Por isso pode ser large, o B é médio e o C seria pequeno. E esta aqui, se A está junto ao B e o A está à esquerda do B, o que é que vocês podem tirar daqui? Same row AB. Hã? Same row AB. Está na mesma linha. Está na mesma linha, ok? Same row, AB. De acordo? Para estar adjoints, ou está à esquerda, ou está à direita na mesma linha, ou está acima, ou está abaixo em linhas diferentes. Como eles estão na mesma linha, em colunas, na mesma coluna, não é? Como eles estão à esquerda, estão na mesma linha. E esta? Ups. Se A está entre o B e o C, e o A está à esquerda do B,
que é que podem concluir daqui? C está à esquerda de A. Ok? Ou o A está à direita do C. Ok? Enfim, algumas destas são chatas de fazer, toda a gente conhece, não é? Toda a gente percebe que elas são, mas vamos ver alguns destes exemplos, como é que nós podemos provar isso e, eventualmente, a partir de agora, como é que nós conseguimos provar isso no sistema de dedução natural, usando os axiomas, alguns axiomas, aqueles que forem relevantes para a dedução em causa, e, por conseguinte, a partir de agora deixamos de nos preocupar que se a inferência se a inferência é analítica ou se é lógica, ok? A partir de agora passam a ser todas inferências lógicas. A primeira, como é que nós provamos que se o A é maior que o B e o B é médio, o A tem que ser grande? Bom, temos aqui, ou se quiserem, a mesma coisa, não é? É a mesma fórmula, okay? Como é que nós podemos provar que se o A for maior que o B e o B for médio, então o A é grande? Bom, temos que pôr aqui a premissa, não é? A premissa em princípio é esta, A é maior que o B e o B é médio. E agora temos que axiomas é que podemos tirar daqui? O que devemos utilizar? Da forma e os do tamanho. Só o tamanho, a forma não é preciso, não é? Assim me esqueço. Por isso, o que é que nós temos que saber? Bom, temos que saber o que é que quer dizer larger, não é? Por isso, como é que nós relacionamos o larger com os tamanhos? Bom, aqui sabemos que é larger, não é? Como é que nós relacionamos o tamanho, a relação de maior que com os tamanhos? Bom, aquele comboio, não é? Não pus todo, não é? Mas qualquer que seja x, y, se x é maior que o y, então o x é grande e o b é pequeno, é médio, ou o a é médio e o b é pequeno, ou o a é grande e o b é pequeno. Okay? Por isso aqui já fiz aqui várias operações para escrever isto, nomeadamente eliminei o universal, porque isto é válido para todos, e eliminei a implicação, ou seja, se o a for maior que o b, então é esta situação que acontece. Ok? Por isso, não pus aqui que não cabe. Mas agora, a partir daqui, é fácil. Temos aqui uma disjunção. Vamos ver em todos os disjuntos que nós conseguimos provar que o A é grande. Primeiro, se o A for grande e se o B for médio, então o A é grande. No segundo, se o A fosse médio e o B fosse pequeno, okay, o que é que acontecia? O B era pequeno, mas como o B é médio, e como não pode haver objetos, por isso existia um objeto que era simultaneamente pequeno e médio, era o B, mas eu sei que existe um axioma que diz que é impossível haver objetos que sejam simultaneamente pequenos e médios, por isso isto seria uma contradição entre entre esta fórmula e um dos axiomas lá de trás. E por conseguinte, se isto é uma contradição, eu posso escrever o que quiser, nomeadamente dizer que o A é médio, que o A aliás, desculpem, estava aqui, não é? Esta contradição era a contradição entre o 9 e um daqueles axiomas lá de trás. A partir da altura em que temos aqui uma contradição, podemos escrever o que quisermos, nomeadamente aquilo que queríamos, que era o A ser grande. Finalmente, no terceiro caso, se A fosse grande e B fosse pequeno, o A era grande. Conseguinte, nesta disjunção, cada um dos disjuntos conduz ao large A, e por isso large A é obtido por eliminação desta disjunção de 4 até 5, de 6 até 11 e de 12 até 13. Okay? Uma demonstração muito chata e comprida, ok? Para dizer uma coisa que parece mais ou menos óbvia, mas que nós fazemos estes passos todos na nossa cabeça, de alguma forma, quando concluímos logo a partir daqui que o A tem que ser grande. Já agora, se em vez desta dedução nós quiséssemos obter esta implicação, o que nós tínhamos era que partíamos do sem premissas, a não ser dos axiomas, punhamos esta hipótese e concluíamos esta conclusão e tirávamos a partir daqui que
esta conjunção implica esta conclusão. Por isso, existe uma semelhança, enfim, uma equivalência entre dedução no sistema ou uma implicação, como já tínhamos visto. Ordem dos quantificadores. Isto aqui é importante. Nós sabemos que se para qualquer x existe um y, não é a mesma coisa que existe um y para qualquer x. Okay? E por isso vamos ver o que é que podemos concluir a partir daqui. Okay? Por isso, se existe um y para qualquer x, que tenha esta relação, então para todo o x existe um y. Concretamente, se existe um y, se existe uma pessoa de que todas gostam, então todas as pessoas gostam de alguém. Ok? Basicamente, todas as pessoas gostam daquela pessoa de quem todos gostam. Bom, como é que nós provamos isto? Ou se quisermos em blocos. Se existe um bloco junto a todos os blocos, então todos os blocos têm um bloco junto deles. Isto aqui é mais difícil há uma situação que pode acontecer, ok? Por isso existe um bloco junto aqui, enfim, já iremos ver. Bom, pelo menos como é que nós podíamos provar isso? Se existe um y se existe um y para o qual todos os blocos estão juntos, ok? Nós queremos provar esta fórmula. Como é que provamos uma fórmula universalmente quantificada? Vamos? Nós assumimos um objeto qualquer. Some um objeto arbitrário. Eu até já posso pôr aqui as duas coisas, que é esse objeto arbitrário é um que tem esta propriedade, ok? Para depois poder automaticamente ter a implicação. Vamos admitir que existe então um objeto arbitrário A, que está junto de quem todos os objetos estão juntos, não é? E agora o que é que eu posso concluir daqui? O que é que eu posso fazer a seguir? Como é que eu trato este quantificador universal? Elimino simplesmente, ok? Vamos assumir aqui, agora, em relação a este, existe um objeto de quem todos estão juntos. Bom, vamos chamar B esse objeto. Esse objeto não pode ter o mesmo nome do A, porque o B tem que ser arbitrário. Por isso, existe um B que, enfim, neste caso, existe um B que é arbitrário, ok? Esse B está junto ao... Está aqui um bocado esquisito. Isto devia estar aqui, ok? Seja o B que está junto ao A, ok? Por isso, a eliminação deste, que aqui está. Por acaso, estou a fazer bem. Por isso, estou a admitir que existe um objeto B arbitrário. Esse B está, de acordo com este quantificador universal, está junto ao B, ou o B está junto ao A. Depois, então, existe um objeto que está junto ao B. E agora, nesta altura do campeonato, esta fórmula já não contém, se introduz ok. Como esta fórmula foi obtida por um objeto B arbitrário, ok? Então posso dizer qualquer que seja o X, esta fórmula é válida para ele. Estão de acordo? Por introdução do quantificador universal. Neste caso, não estou a pôr a fórmula implicada. Ok? E se isto é verdade, esta fórmula, por isso isto é por introdução do universal, arbitrei um objeto e descobri uma propriedade desse objeto, não é que essa propriedade é válida para todos os objetos, e agora verifico que nesta fórmula não existe a constante A, que eu tinha, que era o nome de código, digamos, para eliminar este existe, ok? E por conseguinte, se já não existe essa constante A, esta fórmula pode ser uma conclusão direta desta, ok? Por eliminação do existencial na Fórmula 1, entre 2 e 6. E cá está uma dedução interessante, que tem todas as regras dos quantificadores. Eliminação e introdução do quantificador universal, eliminação e introdução do quantificador existencial. Isso. Basicamente, esta regra explica bem a relação entre os quantificadores, e nomeadamente que se existe um objeto de quem todos os outros têm uma relação, então todos os objetos têm uma relação com algum objeto.
será aquele que tem relação com todos. Ok? É claro esta ou não? Sim. Professor, nós na linha 3 podemos pôr o adjoint junto ao B. Não me interessa porque eu não quero, como eu B, eu quero eliminar, quero introduzir a codificação. Normalmente, se eu quisesse introduzir qualquer coisa do género A implica B, não é? Teria posto aqui Ok. não sei quantos, mas como eu não quero aqui pôr nenhuma implicação, não preciso. Ok, obrigado. Normalmente é isso que eu faço, não é? Eu não quero introduzir uma fórmula simples, quero introduzir uma implicação. E por isso ponho aqui logo o implicado na hipótese, não é? Mas não é necessário. Ok? Bom, a questão agora aqui que se coloca, mas será que existe um bloco junto a todos os blocos? Ok? Pois aqui, de alguma forma, a dedução está perfeitamente óbvia, mas esta premissa não é válida no mundo dos blocos. Porque um bloco não está junto de si próprio. Ok? Por conseguinte, essa é a tal premissa que eu digo que o que é que quer dizer estar adjoint. E se este predicado, esta demonstração está perfeitamente correta, ok? Por isso é uma demonstração, é uma conclusão válida, mas não é uma conclusão sólida, ou não é um argumento sólido, na medida em que esta premissa inicial não pode ser verdadeira. Estão de acordo? Bom, mas poderia ser verdadeira se a gente inventasse um predicado ok, se near of, ok, inventávamos um predicado que ser near of é ou está próximo, ou está adjoint, ou é ele próprio, ok? Podemos dizer se um predicado near of, x está ao pé, não é adjoint, não está junto, mas está ao pé do y, ou se for adjoint, ou se for ele próprio, ou seja, um objeto está próximo dele próprio. Bom, nessa altura podíamos fazer exatamente a mesma demonstração que fizemos há bocado, e a premissa já não era inválida. Okay? Existe um objeto que está próximo de todos os objetos. Né? Podemos imaginar um bloco com dois ao lado, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Okay? E outro em cima e outro em baixo. E nessa altura, todos os blocos ou eram os que estavam ao lado do X, ou eram o próprio X. Por isso, esta demonstração passaria a ser uma demonstração não só válida, mas também sólida. Okay? Porque é possível, digamos, que a premissa seja correta, seja verdadeira. Ok, em relação à quantificação ao contrário, se para todo x existe um y, será que existe um y para todo x? Ok? Se todos os blocos têm um bloco ao pé de si, será que existe um bloco ao pé de todos os blocos? Não. Aqui pode ser o near, okay? Podem usar o near. Será que é verdade ou não? Não. Ok? Porque, obviamente, cada bloco poderá ter o seu... Isto é mais fácil de dizer com pessoas, não é? Se todas as pessoas gostam de alguém, será que existe alguém que é gostado por todas as pessoas? Não, as pessoas gostam aos pares, se quiserem, e se calhar há pessoas que não gostam de outras, não é? Como é que nós podemos fazer, digamos, esta demonstração? Okay? Bom, se não temos cuidado, fazemos mesmo essa demonstração, ok? E por isso aqui a questão é ver o que é que estará de errado nesta demonstração, ok? Por isso, se todo o objeto existe alguém que está ao pé dele, ok? Eu digo simplesmente que existe um objeto A, posso fazer, se isto é válido para todos. Aliás, se existe um Y que está ao pé, eu posso dizer que vamos chamar A a este Y. Ok? Bom, mas se eu chamo A a este Y, tem aqui uma fórmula que tem aqui uma variável, uma constante, e se ela tem uma constante, eu posso dizer que existe um Y tal que. Bom, e se esta fórmula agora não tem a fórmula constante A, eu posso retirá-la por eliminação do existencial. Okay? Existe aqui um existencial, faço uma demonstração, a demonstração acaba sem o nome de código que eu dei, por isso posso retirar essa fórmula a partir da fórmula inicial. E por isso demonstrei uma coisa que em princípio não devia ter demonstrado. Não é? Qual foi o problema? Partir de uma premissa falsa.
A premissa está certa. O professor fez a substituição do existencial logo após assumir um. Como? Que o professor fez a introdução do existencial logo após assumir um. E qual é o problema de fazer a introdução do existencial? Se eu tiver esta forma, qualquer que seja x, near of xa, então existe um objeto near of xy. Esta passo não tem problema. Bom, o problema está na última, ok? Porquê? Ou na primeira, se quiser. Para fazer esta fórmula, quer dizer, então se existe alguém, então vamos dar-lhe um nome. Esse se existe tem que ser o primeiro dos quantificadores, não pode estar lá no meio. Okay? Porque isto o que quer dizer é que para todo objeto existe outro. Então eu não posso dizer que existe um único. Okay? O objeto x, C, para o C existe o D, para o B existe o A, para o E existe o F. Quer dizer que este objeto que existe pode não ser o mesmo para os outros todos, não é? E por conseguinte eu só posso fazer esta demonstração se o existencial, por isso substituir o existencial por um objeto arbitrário e eliminá-lo se tiver uma forma sem esse objeto, só posso fazer este passo se o objeto arbitrário for quantificado existencialmente à cabeça da forma. Ok? Dá para entender qual é o erro? Este é um truquezinho que se pode fazer, enfim, um malabarismo que se pode fazer e enganar quem estiver distraído, ok? Por isso, atribui o nome a uma variável que está quantificada existencialmente, mas em que o quantificador não é o primeiro da forma. Ou seja, se fosse ao contrário, se fosse existe o y, tal qualquer que seja x, isto podia-se fazer, mas não ao contrário. Okay? Obviamente, se existe um y, qualquer que seja x, íamos obter a mesma forma, por isso não adiantávamos nada com esta demonstração. Mais um exemplo, julgo eu. Ok, este é interessante. Este é um exemplo, o barbeiro é um exemplo simples para mostrar um problema bastante complexo da teoria de conjuntos, okay? Que criou, digamos, uma revolução da forma como se estavam a definir a teoria dos conjuntos. Basicamente, a questão era saber se existia um conjunto que continha todos os conjuntos que se continham a si próprios, e por conseguinte, isso era, enfim, a maneira mais simples de representar o paradoxo é dizer isto. Numa aldeia existe um barbeiro que barbeia todas as pessoas que não se barbeiam a si próprias, e apenas essas pessoas. Há aqui algum problema com isto ou não? Quem é que barbeia o barbeiro? Ou seja, se o barbeiro... E o que é que podem concluir daqui? Ele não se barbeia a si próprio, porque todas as pessoas que ele barbeia não se barbeiam a si próprias. Porque ele não se pode barbear a si próprio. Não é? Por isso, será que existe um barbeiro ou não? Este barbeiro ou não? Não, porque se ele existisse, tinha que se barbear a si próprio, mas não se pode barbear a si próprio porque ele não barbeia as pessoas que se barbeiam a si próprio. Por isso, por um lado, ele devia barbear-se, por outro lado, ele não podia barbear-se, por isso não pode existir esse barbeiro. Ok? Bom, é isso que vamos provar. Ok? Então, vamos assumir então que esta premissa está correta. Ok? Esta premissa eu posso dizer esta premissa, ok? Mas na realidade vou dizer que é falso que exista um barbeiro. Aliás, não vou usar uma premissa, vou dizer só que esta conclusão não pode acontecer, ok? Por isso, é falso que exista um barbeiro e qualquer que seja a pessoa da aldeia, não é? Se o barbeiro não barbeia, o barbeiro barbeia essa pessoa se essa pessoa não se barbear a si própria. Ok? Não segue. Okay? Isto é equivalente a dizer isto. E vamos provar que conseguimos provar isto, ou seja, que é falso que exista um tal barbeiro. Bom, vamos admitir que existe esse tal barbeiro que barbeia todas as pessoas que não se barbeiam a si próprios. O que é que podemos concluir daqui? Bom, se existe esse barbeiro, podemos dar-lhe um nome. Ok? Por isso,
terá que ser contraditório, mas para chegar a esta contradição, eu vou dar um nome ao barbeiro. Okay? Seja B, o tal barbeiro que é barbeiro, e qualquer que seja Y, se ele barbear o Y, é porque o Y não se barbeia a si próprio, e vice-versa. Ok, vamos a partir daqui, o que é que podemos concluir? Porque é que isto é contraditório? Bom, porque é contraditório por causa da segunda parte, não é? Por isso vamos admitir que esta segunda parte é contraditória, por isso o que é que podemos concluir? Podemos retirar esta conjunção, esta segunda parte da conjunção, e agora esta segunda parte da conjunção tem que ser contraditória. Ok? Porquê? Bom, se nós assumirmos que se isto é válido para todos, também é válido para o B. Okay? Aqui não há problema nenhum. Não estou a arbitrar uma constante arbitrária. Não, estou só a dizer que isto é válido para todos, também é válido para qualquer objeto. Neste caso, pessoa, nomeadamente o B. Okay? Bom, mas isto é uma contradição, não é? Eu não posso ter uma coisa equivalente ao seu contrário. Porquê? Bom, porque se isto fosse verdade, isto era falso. Ok? Se isto fosse falso, e por conseguinte isto não pode ser, assim é que é, se isto fosse verdade, era uma contradição, logo isto tem que ser falso. Mas se for falso, tem que ser verdadeiro. Isto é uma contradição. Ok? Por isso, neste caso concreto, ok? O que nós podemos dizer, isto na realidade, digamos, na formulação inicial, era que não podia existir um conjunto que contivesse a si próprio, enfim. Era uma forma complicada, mas com esta acho que toda a gente percebe, não é? Que não pode existir esse tal barbeiro. Okay? Porquê é que não pode existir esse barbeiro? Porque se eu dissesse que existia um barbeiro que barbeia todas as pessoas que não se barbeiam a si próprias, eu chegava a uma contradição. Por conseguinte, esta forma tem que ser contrariada. Bom, e se não existe um barbeiro que barbeie, a partir disto não teria problema. Na realidade, o que estou a dizer é que não existe um barbeiro. Nestas condições não existe esse barbeiro. Okay? Bom, isto é apenas um exemplo de como podemos usar os quantificadores em situações, fazer deduções com quantificadores, neste caso não é muitos blocos, mas as deduções podem ser bastante complexas, ou bastante revesadas, digamos. Bom, finalmente, o que é que as propriedades deste sistema, ok? Nós acrescentamos um sistema, independentemente dos axiomas ou não. Quais são as propriedades do sistema de dedução natural que apresentamos, que contém a lógica proposicional toda, mais os quantificadores, ok? Bom, à partida, o sistema tem estas digamos, operações, a conjunção, a disjunção, a negação, a contradição, a implicação, a equivalência, e agora tem também a igualdade, a quantificação universal e a quantificação existencial. Um sistema que tem estas propriedades, vocês podem perguntar, se não tivesse estas propriedades, okay, por isso só a lógica de predicados simples, a lógica proposicional simples, esse sistema era coerente e completo, ou seja, todas as demonstrações que fossem feitas eram válidas e todas as conclusões válidas podiam ser demonstradas no sistema. E por isso, todas as consequências tautológicas podiam ser demonstradas. A questão que se coloca é, então, e agora se acrescentarmos estes operadores adicionais? Bom, por isso, isto aqui era o que nós sabíamos, ok? Para o sistema sem as quantificações. Em relação com as quantificações, podemos dizer o mesmo ou não? Podemos dizer que toda a conclusão lógica pode ser demonstrada através do sistema e toda a demonstração do sistema é uma conclusão lógica? Bom, aqui isto levanta-nos algum problema, ok? Porque quando nós pensamos em todas as fórmulas, ok? Nós podemos ter um número infinito de valorações, ok? Por isso, se nós tivermos n fórmulas atómicas, nós podemos ter 2 elevado a n, aliás, como tínhamos anteriormente, 2 elevado a n interpretações, okay? Em que cada fórmula podia ser verdadeira ou falsa.
À partida, este número pode crescer muito rapidamente com N, ou seja, e, portanto, à partida, se as fórmulas forem todas atómicas, nós podemos avaliar em tempo definido se a fórmula é uma consequência tautológica. Isto é o que fazíamos anteriormente. Okay? Agora, temos um problema adicional, que é, no sistema com quantificações, nós podemos ter infinitas fórmulas. Okay? E um objeto com infinitos objetos, um universo com infinitos objetos. Okay? Mesmo que os predicados e as funções que nós representamos nesse domínio sejam em número finito. Por exemplo, se nós tivermos este predicado, que 0 é um inteiro, e que para qualquer inteiro existe um inteiro que o suceda, ou seja, nós vamos ter aqui duas fórmulas, estes dois pequenos predicados, okay? Ou estas duas pequenas fórmulas, que só têm dois símbolos, o integer e o sucessor. Com estas duas pequenas fórmulas, nós podemos criar um universo infinito, que é o universo dos inteiros. Okay? E por isso todas estas demonstrações que fazíamos antes, a dizer que, ok, só há um número finito de fórmulas e por conseguinte há um número finito de situações que eu tenho que explorar, agora deixa de existir. Porque agora, em princípio, eu deveria, as fórmulas que eu tenho, deveria demonstrar para todos os objetos do domínio. Mas todos os objetos há um número infinito de objetos do domínio. Por isso, as técnicas que eu usava anteriormente, ou as garantias que eu tinha anteriormente, que era em tempo finito, eu conseguia criar todas as fórmulas e prová-las ou verificá-las, agora não se podem, essa situação não se pode verificar. E por isso levanta-se a questão de saber se este novo sistema com os quantificadores, okay, porque aqui o problema foi a quantificação, ok? Este problema com os quantificadores, será que o sistema continua a ser coerente e completo? Okay? Bom, e basicamente a resposta é complicada, ok? Em princípio coerente não há problema, mas a completude é complicada e existe um teorema da incompletude que foi demonstrado proposto e demonstrado pelo Gödel há cerca de 100 anos, que também deu cabo de mais uma série de pressupostos que existiam da forma como se estava a sistematizar, digamos, a lógica e a teoria de conjuntos e tudo isso. E o que ele disse foi uma coisa muito simples. Qualquer sistema que tenha um poder de expressão pelo menos igual ou necessário para axiomatizar a aritmética, era o que eles estavam a tentar fazer, era dizer que havia uma tentativa de axiomatizar a aritmética. Por isso definiam-se aquele primeiro axiomas, que eram os axiomas de números inteiros, não é? Que eram os axiomas de Peano. Havia mais um conjunto de axiomas e, por conseguinte, dizia-se, ok, com estes axiomas eu consigo definir a aritmética, as operações aritméticas, os resultados aritméticos. Agora a questão é saber, então e com este sistema, será que aquele sistema é coerente e completo? Coerente não tinha problema, não estou a introduzir disparates, mas não pode ser completo. Okay? Isto é, um sistema que permita axiomatizar a aritmética não é decidido, em geral. Okay? Isto é, existem fórmulas, premissas e conclusões para as quais não é possível determinar em tempo finito, ou mesmo em tempo infinito, se a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Ok? Bom, isto levantou pronto, isto é só para terem uma noção de que estamos a entrar em águas complicadas, ok? Mas que, enfim, quem estiver interessado em perceber isto no livro, nos últimos capítulos, está esta demonstração, por isso vocês podem ver essa demonstração. Aliás, existem N livros sobre o teorema de Gödel, o teorema da incompletude de Gödel, vocês podem ver isto em mais detalhe. Na prática, obviamente, isto não levanta problemas, okay? As conclusões que a gente quer tirar normalmente consegue tirar através dos axiomas da aritmética. Okay? E por isso, à partida, se tivermos uma forma uma linguagem de primeira ordem como é que temos, à partida não temos problema, ok? Embora possamos sempre inventar uma conclusão muito complicada, ok? Digamos uma forma muito complicada que eventualmente seja impossível demonstrar. Mesmo sabendo nós que a forma está certa ou que está errada,
Olhamos, é um pouco como aos barbeiros, o problema do barbeiro. Mesmo que a gente saiba que não é possível, no caso da aritmética, nós nem conseguimos provar nem que é, nem que não é, e por conseguinte temos aqui um problema de indecidibilidade da lógica de predicados. Ok? Pergunta, professor. Diga. O que é que significa axiomatizar a aritmética? É explicar como é que as operações aritméticas se fazem. Por exemplo, dizer que existe um número infinito de inteiros, como nós vimos, depois saber, por exemplo, que a soma de A com B é igual à soma de B com A, por isso, as propriedades da soma, quais são as propriedades da multiplicação, como é que as propriedades da multiplicação se relacionam com a soma, por isso uma multiplicação é um conjunto de somas sucessivas, não é? Enfim, tudo aquilo que nós sabemos do beabá da aritmética, fazer contas, no fundo, será a axiomaticização da aritmética, ok? Então seria possível definir regras que aplicam a aritmética, é isso? Sim, por exemplo, podíamos saber que 3 mais 7 é igual a 5 mais 5. Ok. Tá bom. Provar isso. É uma coisa óbvia, não é? Mas se nós dissermos o que é um inteiro e o que são as propriedades da soma, nós mais tarde podemos dizer que 3 mais 7 é igual a 5 mais 5. Tente fazer isso, que não é óbvio. Ok? Por isso temos que a soma, a definição da soma é a soma, o A mais o sucessor de B é igual ao sucessor de A mais B. Ok? Por isso, basicamente são estas os axiomas da soma. Ok? Está a ver? A mais o sucessor de B, por isso A mais B mais 1, é igual ao sucessor de A mais B. Não é? É A mais B mais 1. Enfim, por indução, consegue-se provar, digamos, todos estes resultados que nós sabemos da soma, mas, enfim, de uma maneira um bocado chata, mas a ideia não era tornar a aritmética mais simples, no sentido das operações. Obviamente podemos continuar a usar as operações, mas era saber quais eram as propriedades da aritmética em abstrato, ok? E aí havia certas propriedades que eles não conseguiam demonstrar, ok? E não conseguiam demonstrar, e coloca sempre a questão, não se conseguem demonstrar porque as pessoas são nabas, por isso não conseguem obter a demonstração, ou porque não existe uma demonstração. Bom, isto é sempre o problema da completude, não é? Vocês, mesmo em sistemas completos, eu posso vos dar uma forma e vocês, se não tiverem treinado, não conseguem demonstrá-la. Bom, mas neste caso o que se demonstrou foi, o Gödel demonstrou, é que vocês não conseguem demonstrá-la, não é porque serem azelhas ou porque não percebem nada disto, é porque não podem mesmo demonstrá-la. Ele demonstrou lá um exemplo, bom, os números do Gödel, afinal, não vou entrar em detalhes, mas demonstrou um exemplo em que provou que se pudessem demonstrar aquela forma, entravam numa contradição. E por isso não podiam demonstrar aquela forma. E por conseguinte, o sistema era indecidível. Basicamente é essa a regra, ok? Tá bom, obrigado, professor. Ok, bom, pronto, então este sistema com as tais propriedades nomeadamente a quantificação, se não quiserem entrar na axiomatização da aritmética, propriamente em domínios que sejam tão complexos como a aritmética, apesar disso ele é coerente e completo, por isso no mundo dos blocos ele é coerente e completo, não tem que se preocupar com isso. Por isso, se vocês não conseguirem demonstrar uma coisa no mundo dos blocos que é óbvia, é porque são nabos. Deve haver uma demonstração para isso. Okay? E é coerente, obviamente. Ou seja, o sistema é coerente logicamente, quer dizer, tudo o que vocês deduzem faz sentido. Okay? Por isso, tudo aquilo que vocês deduzirem no sistema de dedução natural é uma consequência lógica. Tudo aquilo que for uma consequência lógica, vocês conseguem deduzir no sistema de dedução natural. Okay? Por isso, desde que o sistema, os axiomas não sejam muito complicados, os axiomas do mundo dos blocos não são muito complicados, vocês conseguem provar que o sistema vocês não, mas consegue-se provar que o sistema é coerente e completo. Se o vosso conjunto de axiomas for suficientemente complicado para conseguir axiomatizar qualquer coisa como a aritmética, aí nomeadamente a completude, deixa de ser um facto. Okay? Por isso, quem estiver interessado, eventualmente vai ver, digamos, o teorema de Gödel,
que tem todas as justificações, enfim, é mais complicado, não faz parte da matéria da cadeira, mas fica já aqui a nota para essa situação, para os mais interessados. Ok? E pronto, acho que por hoje é tudo. Em termos de, vimos, por conseguinte, é que sistematizámos o mundo dos blocos, vimos como é que demonstrações que antigamente eram, aliás, fórmulas que antigamente eram consequências analíticas, passam a ser consequências lógicas desde que acrescentemos os axiomas. Vimos mais umas propriedades dos quantificadores e explorámos basicamente as propriedades do sistema que nós introduzimos, nomeadamente a completude e a coerência. Okay? Iremos demonstrar isso mais à frente, mas do ponto de vista de dedução natural, a matéria está basicamente dada. Okay? Ainda vai haver uma aula com exemplos para treinar, mas esta é a matéria que irá para o terceiro teste. Enfim, já estamos no segundo. O segundo é só para a semana, mas esta matéria já vai para o terceiro teste. Okay? Já agora que estamos a falar de testes, eu vou enviar uma mensagem no clipe a dizer que estarei disponível no meu, na minha Zoom pessoal na segunda-feira às 6 da tarde, não é? Como fizemos da última vez, para tirar dúvidas em relação ao terceiro teste, ou ao segundo teste. Ok? Professor, para o quarto teste ainda vamos continuar a usar o livro? Continuar a usar o... Livro. Sim, é um dos últimos, aliás, são dois últimos capítulos, que é a indução, vocês já conhecem, há um capítulo só sobre indução, e há não é, o livro não é muito claro, quer dizer, avança pouco, mas também não é preciso avançar muito, que é no sistema em vez do sistema de dedução natural, este que introduz e elimina as fórmulas, os operadores, nós vamos usar o sistema de resolução, que é aquele que é mais fácil de implementar computacionalmente. Por exemplo, o FITS, quando vocês no FITS fazem uma pergunta, saber se uma fórmula é uma consequência analítica ou não, ou uma consequência lógica, ele não usa os teoremas da dedução natural. Ele internamente o que utiliza é o sistema de resolução, que é um sistema que é mais prático de fazer, é mais fácil de implementar computacionalmente. É mais difícil, eventualmente, de compreender, por isso é que ele não se chama de dedução natural, mas é muito eficiente do ponto de vista computacional. Okay. O quarto teste vai ser sobre isso, sobre o sistema de resolução e sobre a indução, que é outra fórmula de inferência, outro método de inferência que válido, que nós ainda não demos. Que vocês já conhecem, mas de qualquer maneira é só sistematizar um pouco. Professor, Diga-me. Já se sabe quando é que vão estar disponíveis as notas do primeiro teste? Penso que vai ser este fim de semana. O Nuno falou que já tem as notas mais ou menos lançadas, está a dar uma última volta, por isso a partir de durante o fim de semana elas são publicadas. Ok, obrigado, professor. E depois, já agora, dúvidas sobre a correção, sobre o que for, é com o professor Nuno Marques. O primeiro teste é com o professor Nuno Marques, ok? Falam com ele diretamente, veem o que é que se passa. Se não concordarem com alguma coisa, falam com ele diretamente. Mandam-lhe um e-mail, combinam com ele. Está bom? Percebo. Então, bom fim de semana. Ok, bom fim de semana para quase todos. Há um ou outro, há uns tantos que vamos ver daqui a uma hora. Não é? Até já ou até o fim de semana.